Boa noite. Me chamo Rodrigo França e o relato a ser contado por esse canal é algo que remete a um tempo em que minha avó carregava minha mãe ainda em seu ventre. Todo o ocorrido aconteceu em uma região do Paraná, conhecida como Marrocão, localizado no município de Tomazina. Vou lhes revelar o que foi me contado por minha mãe. Ela me dizia que esses foram tempos difíceis, pois o local que a minha avó morava não havia recurso para hospitais, muito menos médicos. Todos recorriam a uma senhorinha de idade bastante avançada, conhecida por toda a região pelo nome de Pedrinha. Essa senhora era uma benzedeira cigana que extraía da natureza remédios e fazia poções para curar enfermos. Ela também era uma excelente parteira. Esta foi a mulher que ajudou minha avó no dia do nascimento da minha mãe. Depois do nascimento ter acontecido, esta mulher acabou revelando algo. Ela sentia como se uma sombra negra estivesse ao redor da casa. E pouco antes de ir embora, ela chamou meu avô para fora da casa e pediu para que meu avô ficasse alerta, pois algo muito ruim estava ao redor, andando pela mata e observando o movimento da casa. Passado alguns dias, uma das irmãs de meu avô foi até o sítio que meus avós moram, e lá ela ficou hospedada por alguns dias. Dona Maria Gumercindo se ofereceu para ficar na casa e ajudar a minha mãe no período de recuperação após o parto. A casa era muito pequena e também bastante humilde. Suas paredes eram feitas de taipa e barro, e o telhado era feito de sapé. Até os dias de hoje tento imaginar como conseguiram viver por tanto tempo em uma casa que possuía apenas um único cômodo, e o que vedava a porta nos dias de frio e chuva era apenas uma lona bem grossa. Basicamente, a casa era toda aberta. Naquele terreno havia apenas um cavalo e alguns frangos caipiras. Ouvir minha mãe contar que dentro dessa casa, fora meus avós, ainda tinha mais duas crianças pequenas que dormiam em uma única cama, feitas com saco de lã preenchidos de palha de milho. As noites de frio naquele lugar não eram fáceis, mas uma dessas noites foi a pior noite já vivida por meus avós e por todos que moravam naquela casa. Durante uma madrugada, Dona Maria se acordou bastante assustada. Dizia que do lado de fora da casa, ela conseguia ouvir uma respiração muito forte e também o barulho de algo que andava raspando as paredes da casa. Também não demorou muito para que ela começasse a sentir um forte cheiro de um animal que já se encontrava morto há muitos dias. Pura carniça impregnou todo lugar. Também era possível ouvir os latidos de uma pequena cachorrinha que ficava no quintal da casa. Todo esse alvoroço acabou acordando minha avó, que depois disso também passou a ouvir tudo o que acontecia do lado de fora da casa. Foi então que um forte rugido foi ouvido. Então minha avó, que já se encontrava muito assustada com o que estava do lado de fora da casa, acordou meu avô aos gritos. Ela falava para ele que tinha um bicho que estava tentando entrar dentro da casa e só não tinha conseguido porque ainda não tinha passado pela frente da casa. Meu avô, que ainda se encontrava um pouco sonolento, acabou levantando bem devagar, mas logo o barulho que se escutava ao redor de toda a casa chamou a sua atenção. Como meu avô não possuía arma de fogo e andava somente com um pequeno canivete em seu bolso, temendo que o que viesse a estar do lado de fora fosse uma onça
ou até mesmo algum cachorro bravo, resolveu ficar dentro da casa. Mas não demorou muito para que todos começassem a ouvir fortes batidas pelas paredes. Batidas que chegavam ao ponto de derrubar o barro seco, que ajudava a formar as paredes de taipa. Também não demorou muito para que meu avô conseguisse ver o que ele descreveu como sendo uma criatura comprida. Um bicho com pelagem rala e bem escura, com as costas encurvadas para baixo. Suas pernas e seus braços eram rebaixados e finos, quase sem pelos, e as orelhas eram bem largas e caídas por inteiras. Então, no momento em que aquela coisa se colocou em pé e caminhou em direção à porta, ele conseguiu ver que aquele ser tinha a cara achatada, e seu rosto era bastante semelhante ao rosto de uma pessoa, e possuía muitos pelos compridos pelo rosto. Seus olhos eram de cor de brasa viva, e foi nesse momento que ele teve a certeza que o que estava andando ao redor da casa era um lobisomem. Temendo que aquela criatura entrasse dentro da casa, meu avô acabou gritando: "Vá de retro, Satanás! Volte para o inferno da onde você nunca deveria ter saído." Depois disso, a única coisa que ele poderia fazer era tentar afugentar a tal criatura de seu terreno, pois ele temia pela vida de toda a sua família. Então ele agarrou a única coisa que ele viu em sua frente, uma banqueta de madeira que havia dentro da casa, e acabou correndo para fora. Minha avó conta que ele acertou em cheio as costas da criatura, que tão logo sentiu a banqueta se quebrar em suas costas, saiu em disparada na direção de um ribeirão tenebroso. Então aquilo sumiu por meio ao matagal, e meu avô retornou para dentro de sua casa. Ele afirmou que aquilo era realmente um lobisomem, e que provavelmente estava rondando as suas terras, devido a minha avó ter ganhado há poucos dias a minha mãe. Depois disso, ele relatou a forma que esse ser do inferno corria. Era como se usasse os cotovelos e os antebraços para apoiar o corpo, e as pernas ele usava para pegar impulso e correr parecendo que em uma forma de galope. Seu rosto parecia quase encostar no chão. Eu não conheci meu avô, pois ele faleceu muito antes do meu nascimento. Foi a minha avó que me contou essa passagem, pouco tempo antes de falecer no ano de 2009. Também disse que eu poderia estar confirmando tudo isso com Dona Maria, que ainda se encontrava viva. Então, depois de quase um ano do falecimento de minha avó, eu fui fazer uma viagem para Campo Largo e aproveitei para visitar Dona Maria. E depois de ter chegado à sua casa e ter sido convidado a entrar, eu lhe perguntei sobre todo esse ocorrido. Foi então que ela começou a me contar a mesma coisa contada por minha avó, sem colocar nem tirar uma vírgula. Confesso que depois de ouvir tudo isso, passei a acreditar ainda mais que o mal existe sim nesse plano que vivemos. Talvez não na mesma forma que eu já vi em filmes, que se refere à forma de cachorros, porcos ou lobos com dentes afiados, mas sim na forma animalesca, que se mistura com a aparência humana, por ter sido possuído por algo maligno e demoníaco, que acaba por ser uma criatura sobrenatural. Cordiais uivos a todos. Boa noite.